como é que eu disparo? Como é que eu crio isso? Como é que eu disparo esse gatilho mental durante um lançamento ou durante uma produção de conteúdo, por exemplo? Ó, vamos especular aqui? O que Vamos. que faz... Esquece do mundo digital. Vamos especular fundamentalmente. Vamos tentar especular em que coisas que caracteriza um sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é você sentir, Hugo. Deixa eu só esperar você voltar para mim. Não, Legal. eu tô ouvindo, é só que vai chegando pergunta ao vivo, aí eu já vou vendo se dá pra... Mas pô, eu tô te ouvindo, tô com você. Relaxa. Ó, um sentimento. Como é que você dispara um sentimento de comunidade? Comunidades já são formadas antes. Eu vou falar algumas e vou pedir para você falar outras. Você vai ter que pensar. Tá. Show de bola. Eu acho que uma das coisas que dispara o sentimento de comunidade é um vocabulário único. Pensa bem. Que comunidades religiosas tendem a ter um vocabulário único. Tem umas palavras que só eles falam. Clássico numa comunidade muito cristã, né? A pessoa fala assim, Érico, eu vou fazer um 6 e 7. A pessoa responde para mim, amém. Quando ela fala amém, eu sei que é uma palavra que qualquer pessoa pode usar, mas amém é parte de um vocabulário, na minha opinião, tendencialmente cristã. Naquele momento, sem ela me falar nada, eu falo assim, essa pessoa é cristã, quiçá o nível de praticância dessa pessoa, de praticante dessa pessoa. Quão cristão ela é? E ela me deu com um vocabulário. Uma das coisas que difere, então vocabulário, escreve aí galera, vamos escrever? Bora. Vocabulário dispara o sentimento faz você sentir comunidade. Eu dei o exemplo do amém. Eu posso dar um exemplo no meu. Eu criei um vocabulário que é só usado aqui. Me diz algumas coisas que a gente só fala aqui nessa comunidade. Por exemplo, o clássico 6 em 7. Se você fala isso fora daqui... Foi inventado. Ninguém... Eu inventei uma outra palavra para 100 mil reais em 7 dias. Quando a palavra fala 6 em 7, a pessoa já saca de que comunidade ela parte. Vamos pensar numa outra palavra que a gente fala, que é única nossa. Que parece que a gente não fez isso intencionalmente, mas meio que fez. Você já deve saber, né? Eu não CPL. Sei não. CPL. Fiz meu... Você vê que quando eu entrevisto os faixas pretas, eu tenho que até explicar, fiz ali meu CPL. Conteúdo de pré-lançamento. E CPL também significa uma outra coisa, que é... Custo por lead. É uma palavra que significa duas coisas. No alemão tem uma palavra que significa duas coisas, sabia, Hugo? Tem várias, né? Mas uma é namorado e amigo é a mesma palavra. É verdade, eu lembro quando eu estava aprendendo lá. Ele é meu namorado, ele é meu amigo. É a mesma palavra. E aí, mediante ao contexto, o contexto e entonação, você sabe se ela está se referindo a namorado e amigo. E quando você não sabe, você faz algumas perguntas. Então, assim, dependendo do contexto que você está falando, eu sei que você está falando custo por lead, ou dependendo do contexto, eu falo conteúdo de pré-lançamento, que são os vídeos. Vamos lá, vamos tentar achar uma outra palavra que eu inventei. Raiz e Nutella. Raiz Nutella. Em relação vou chamar assim, conteúdo raiz. Isso. Já fez um conteúdo raiz e um conteúdo Nutella. Quando o cara fala, fiz um conteúdo raiz, mediante ao contexto, você sabe que ele está falando uma expressão que é completamente inventada. Tem uma outra palavra que eu inventei recentemente. Você não deve estar muito ligado, porque você não assiste meus 747. Mas não assisto, cara. Diga lá, qual é? Roma. Roma, verdade. Eu não assisto, mas Roma. A gente já falou. Quando alguém chega e fala assim, qual é a minha Roma? Ele pertence a essa comunidade. Você sabe que ele viu o meu podcast. Ninguém usa essa expressão. Eu acredito que ninguém usa essa expressão nesse contexto. Então, o vocabulário dispara um sentimento de comunidade. Então, a pergunta que eu faço para você é, você cria olha que interessante, se você criar um vocabulário específico para sua audiência, você vai disparar esse sentimento de comunidade. Segundo a nossa teoria, disparou o sentimento de comunidade, as pessoas de uma comunidade tendem a fazer o que as outras pessoas tendem a fazer. Então, a sua chance de persuadir uma pessoa que pertence à sua comunidade é bem maior. Isso.
Porque está instalado. Então, ao criar um vocabulário específico, você está fazendo isso. E algumas pessoas fazem isso sem querer, mas se você fizer querendo, você tem mais intenção, de intensidade. Mais E com mais intensidade. intensidade, você tem mais poder. Então vamos lá, Hugo. Se não é vocabulário, o que mais cria uma comunidade? Que dispara esse sentimento? Uma outra coisa que cria é um lugar para as pessoas interagirem. Seja ele físico, seja ele virtual. Dá um exemplo. E fora da fórmula e depois na fórmula. Por exemplo, fora da fórmula, vamos falar de religião. Toda religião tem seu templo, sua igreja ou sua mesquita, enfim, o seu templo. Esse templo normalmente é um lugar onde as pessoas que pertencem àquela comunidade, que seguem aqueles princípios, elas se reúnem. No caso, elas se reúnem para fazer um rito, mas elas se reúnem para interagir ali também, para conversar. Então, é um lugar que elas possam interagir. No nosso... Trazendo isso para o nosso caso do 6 em 7, recentemente, todos os eventos online, eles têm o quê? Uma comunidade dentro do Facebook, durante o evento. Então, durante o evento, as pessoas... Tem o nosso templo, sem a conotação religiosa, né? Exato. Que é vamos falar assim, é o nosso local sagrado, onde as pessoas podem interagir, onde tem regras, assim como num templo religioso tem regras. Você não pode fazer e falar exatamente o que você quiser lá dentro. Então, a gente tem esse... Então, vamos lá. Eu lugar. só não vou misturar, pra gente não misturar. Você misturou dois princípios. Um é o templo. Templo gera comunidade. O templo de um artista marcial é o quê? É o dojo dele, né? O lugar onde ele treina. É o dojo, o lugar onde ele treina, o tatame. O tatame. Então tá bom, templo é. Mas se meio que... Eu vou falar o que você falou. Você meio que misturou uma outra coisa. Que pode ter e não ter. Então, assim... Quando você gera um templo para as pessoas se encontrarem, e o templo é a mesma coisa, você dispara o sentimento de comunidade. Quando eu piso num tatame, eu posso não estar falando nada, eu me sinto pertencente. Quando alguém entra numa igreja, ele pode não falar nada, mas o fato de entrar dispara esse gatilho.